Olá, irmãos e amigos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus nos fortaleça, nos una cada vez mais nos nossos objetivos de estudo e aprendizado dessa maravilhosa doutrina tão importante, tão libertadora. Vamos iniciar com uma prece, rogando a Deus nosso Pai, ao nosso querido irmão Jesus, a toda a espiritualidade amiga, que possam nos trazer a paz, o amparo, a harmonia, que tanto precisamos na nossa caminhada. Agradecemos imensamente a oportunidade de mais um trabalho, de mais uma colaboração com todos os irmãos. Que assim seja, Pai. Pois bem, meus irmãos, nós hoje estamos aqui para falar da perda, de pessoas amadas, queridas, de mortes prematuras, segundo o capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos pensar um pouco. A doutrina dos espíritos, em meados do século XIX, vai nos trazer uma realidade, vai começar junto a nós uma série de ensinamentos profundos, como até então nunca havia tido na Terra. Não na profundidade com que os espíritos agora estão trazendo esses ensinos. Então essa doutrina dos espíritos imortais vem para nos falar que todos nós somos viajantes do universo infinito, que existem inúmeras casas planetárias, reafirmando o que Jesus já havia dito à sua época, quando esteve entre nós, nos reafirmando que nós habitamos frequentemente, como passageiros do universo, inúmeras casas, de inúmeros momentos evolutivos, sempre de acordo com a nossa evolução conquistada. Portanto, já abre uma perspectiva maravilhosa de que não precisamos temer a morte, porque renascemos, voltamos sempre em corpos novos para dar continuidade ao que estávamos aprendendo de bom e certamente, segundo as leis divinas, justas e sábias, podermos consertar todos os nossos erros e enganos anteriormente cometidos, ou até mesmo nessa existência. Portanto, é uma perspectiva maravilhosa de consolação, uma visão muito ampla, muito fantástica, na verdade, que nos garante que a vida é infinita. Às vezes confundimos uma existência com uma vida. Existência é essa desse momento. Eu aqui estou na existência atual, como João Carlos, como trabalhador da Seara Espírita, na Casa André Luiz, em Ji-Paraná, pai de 3 filhos, avô de 3 netos. Mas é uma existência. É mais uma das fases educativas em que eu, o espírito imortal, me encontro, agora na personalidade de João Carlos. Mas já tive outras inúmeras existências e terei outras inúmeras existências pela frente. Então essa perspectiva de que a vida, que é a do espírito imortal, criado por Deus, nosso Pai Criador, em algum momento, e vida essa que não cessa. Vida essa que vai passando de tempos em tempos por novas existências físicas, materiais, sempre na busca do aprendizado, que é o mais importante, porque, segundo compreendemos, cada existência física é um passo a mais da nossa libertação espiritual. Libertação essa, claro,
quando consideramos as nossas dificuldades de aprendizado, quando consideramos a nossa infância, né, espiritual, pela qual cometemos inúmeros erros e desajustes na busca, na tentativa de acertarmos, de melhor compreendermos, de conseguirmos novas experiências e novos aprendizados. Então, cada existência tem o seu valor maravilhoso. Mas não devemos, é claro, pelo menos agora temos essa consciência mais profunda, não devemos nos apegar, nos agarrar ao medo da perda de uma existência, através da morte do corpo. Esse medo, podemos até dizer que ele é necessário até um certo ponto, porque vai nos ajudar na conservação do nosso corpo físico, que é uma obrigação, é claro. Sem esse corpo físico, nós não teríamos a possibilidade de estarmos aqui encarnados. Então é uma oportunidade divina, é uma oportunidade abençoada, uma reencarnação, e, portanto, cuidar do corpo físico é muito necessário. Mas não podemos confundir mais cuidar do corpo físico como vivermos apegado ao corpo físico e também a esta experiência reencarnatória. A vida nos mostra, né, através da observação, pelo menos, no mínimo, que todos os seres da criação, inclusive nós, espíritos encarnados, chamados de seres humanos, todos nós, um dia, deixamos o corpo físico para trás. Porque ele vai envelhecer, ele vai sofrer um acidente, ele vai passar por um processo de doença grave. De qualquer forma, nós vamos perder esse corpo físico. Então, a experiência do dia a dia nos mostra que isso acontece com todos. Animais, vegetais, todos nascem, crescem e um dia vão embora. Devolvem à Terra, ao planeta material, a parte puramente material, tirada do planeta para constituir o nosso corpo físico, mas que temos que devolver ao planeta. Mas a essência, nós que pensamos, que escolhemos, que agimos, que sofremos, que construímos a nossa felicidade, nós somos o espírito imortal. E que possuímos a vida eterna. Eterna, é claro, considerando a partir do momento que Deus, nosso Pai, nos criou. Mas sabemos, não apenas nós, os espíritas, mas muitos outros irmãos de outras religiões, sabemos que o espírito é imortal. Talvez a forma de entendermos isso em outras filosofias e religiões não seja aquela que os espíritas têm, mas outros irmãos nossos sabem perfeitamente que ao morrermos, por exemplo, poderemos estar ao lado do Pai, Criador, no céu, ou poderemos estar no inferno, em decorrência das nossas consciências de culpa. Mas, de qualquer forma, sabemos que o espírito é imortal. Agora, a doutrina espírita vai realmente nos preparando através de conhecimentos que essa realidade do espírito é muito mais ampla, é muito mais importante, é muito mais necessária de ser conhecida e bem entendida do que outras religiões e filosofias pregam. Mas então, cabe a cada um de nós buscar nesse conhecimento espírita cada vez mais. Se pelo menos aceitamos os ensinos espíritas, já o abraçamos, já o elegemos como um caminho bom para nós, então vamos em frente. Vamos procurar nos aprofundar na nossa realidade desse ensinamento maravilhoso do mundo espiritual, de que a vida não cessa. Bom, mas vamos analisar sobre a ótica de todo o conhecimento humano, né? Porque
também seria uma infantilidade nossa querer apregoar para todo mundo ao mesmo tempo que o conhecimento espírita tem que ser conhecido e tem que ser aceito por todos. Não é assim. Isso vai acontecer, obviamente, mas não será nós, espíritas, forçando os nossos irmãos a entender e aceitar. Entendemos que o nosso papel seja o de compreender o melhor possível sobre todos os ensinamentos e saber como repassar aos nossos irmãos, saber como ajudar os nossos irmãos, principalmente tendo paciência, tendo tolerância e muito amor para com aqueles que precisam compreender, porque precisam mesmo, né? Todos nós somos espíritos, mas todos nós precisaremos compreender, cada um a seu tempo, cada um dentro do seu processo evolutivo, dentro da sua capacidade de compreensão, de assimilação, as verdades maiores. Então, através da paciência, através do amor maior, né? E até mesmo com muita caridade, é dever de todo espírita levar a seus irmãos em humanidade essa certeza absoluta. Nada na lei de Deus, na lei divina, na lei universal, que move, que controla, que rege todo o universo, nada está errado, absolutamente nada. O que pode nos parecer uma injustiça, por exemplo, né? Planejamos um filho, 9 meses de gestação, a criança vem ao mundo, trazendo toda uma nova fase de oportunidades, de alegrias, de construção, de felicidade, de sonhos. E essa criança vem a falecer, como se diz no popular, né? no mais comum do linguajar das pessoas. Essa criança vem a falecer, então, digamos, aos 6 anos, quando estávamos em plena alegria, em plenas esperanças, com aquela criancinha maravilhosa, que já fala, já aprende tudo com facilidade, já nos diverte, já nos traz inúmeras alegrias no dia a dia. E ela vai, então, por uma causa ou outra, e vem a falecer, vem a desencarnar. Isso choca qualquer um, qualquer pai, qualquer mãe, principalmente as mães. Isso magoa, isso deixa num estado de abatimento muito profundo. Todos nós sabemos disso. E é justo, é lógico que é justo, pois na fase de aprendizado, de evolução que estamos, exteriorizar de maneira natural nossos sentimentos, nossas emoções é extremamente necessário. Não é feio, não é errado, mesmo entre nós espíritas. Mas é preciso buscarmos então a compreensão de que todos podem passar por esse processo. Não é porque é o meu filho que Deus é injusto, que Deus não me ama, que Deus está nos punindo. Não é por isso. Não pode ser por isso. Seria um egoísmo gigantesco da nossa parte continuar pensando assim, como pensávamos em outras e outras encarnações, em épocas de maior ignorância, em épocas de brutalidade. Mas, nos dias atuais, é perfeitamente aceitável a exteriorização dos nossos sentimentos, mesmo que exteriorizemos um sofrimento intenso. Mas também é esperado de cada um de nós que possamos manter um pouco do equilíbrio, um pouco da paz, que nos conforta, que nos dá a certeza de que o Criador não erra jamais. Todas as nossas existências, pelo conhecimento que temos da espiritualidade, passam por um longo, minucioso, complexo processo de um projeto reencarnatório.
Portanto, não pode haver erros e equívocos da parte de Deus nosso Pai e de toda a espiritualidade encarregada da execução de suas leis, seus desígnios. Mas vamos pensar um pouco. Como espíritas, detentores de um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de segurança quanto à questão da morte do corpo do que os demais irmãos, ou pelo menos muitos, dos nossos irmãos da humanidade, cabe-nos o equilíbrio, o bom senso, para levarmos aos irmãos uma esperança, uma consolação, digna do entendimento e dos sentimentos que eles sentem. Em primeiro lugar, sempre lembrando do nosso irmão Jesus. Como se sentiu Maria, a mãe do Mestre Divino, aqui na Terra, quando o seu filho amado, justo, caridoso, amoroso, a criatura mais agradável ao convívio com os irmãos que se conheceu até hoje, mais justa, mais próxima, espiritualmente falando, de todos. Sofreu inúmeras perseguições ao longo do seu messianato, principalmente. Sofreu uma morte física muito violenta, que na época era aplicada a criminosos comuns. Como se sentiu Maria? Sofreu muito, certamente, mas sempre entendendo que ela estava ali também para ajudar a humanidade numa nova fase de entendimentos. O filho fisicamente não estaria mais como antes, mas espiritualmente ele permaneceria para todo sempre. E como nos diz o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, quando fala desse item 21, quando fala das mortes prematuras, dos entes queridos e tudo mais, o Espírito Santo nos deixa bem claro que os nossos seres amados podem não estar mais fisicamente entre nós, mas através do seu corpo perispiritual estará muito próximo de nós, e que nossas esperanças, nossa alegria, nossas boas recordações por aquele convívio físico que passamos é muito mais forte do que a dor da separação física. E esse irmão, então, desencarnado, já que está tão próximo de nós, se alegra com o nosso posicionamento mais adequado. Mas também se entristece se nós ficarmos mantendo um luto permanente, um sentimento equivocado, antiquado, de uma perda definitiva, de que não tem mais como se reaproximar do ente amado, e que a vida perdeu o sentido. Então não vale mais a pena também continuar vivendo como pai, como mãe, como amigo, como irmão. Então eles se sentem muito sofridos igualmente. Então, assim como Maria, que sofreu, que chorou, que precisou do amparo de irmãos outros, todos nós também precisamos chorar, precisamos desabafar, mas também precisaremos da fé, da confiança, da certeza que o Pai misericordioso, que cria a todos nós e que nos dá as oportunidades das reencarnações, não nos abandonou e nem vai nos abandonar. Precisamos saber receber o afeto, o carinho dos amigos, dos parentes, principalmente daqueles que já um pouco mais experimentados, harmonizados, fortalecidos na fé, na certeza do amor de Deus por todos nós,
saberão nos consolar, nos apoiar no reerguimento necessário. Então vejamos, meus irmãos, em nossas casas espíritas, em nossos estudos, na rua, junto aos amigos, junto aos parentes, nas reuniões, nos convívios sociais, devemos demonstrar, através do equilíbrio da nossa palavra, dos nossos gestos, expressões, que nós acreditamos, que nós temos certeza, que nós respeitamos as leis divinas, que dá a existência física necessária pelo processo da reencarnação, como aprendizado, como provação, como necessidade de reajuste, não importa, mas que também sabe a hora certa em que devemos retornar ao mundo espiritual. Essas leis divinas, justas e soberanas, que são executadas através de inúmeros espíritos, trabalhadores do Cristo junto a nós aqui neste planeta, já que só conhecemos, textualmente a vida no planeta Terra, é importante que venhamos a falar desse planeta, não é? Então, neste planeta lindo e maravilhoso, que nos acolhe como uma casa planetária, exatamente para o momento evolutivo em que estamos, nos dando todas as condições de aprendizado, de resgates, de ajustes, diante de nossa própria consciência. Esses espíritos, então, sabem o momento certo em que devemos voltar ao mundo espiritual. Como nos diz, então, no Evangelho, o Samson, acreditar que Deus, nosso Pai, é injusto, que tirou de uma criança, de um jovem, a oportunidade do crescimento, do aperfeiçoamento do intelectual, a chance de construir uma vida financeira que o leve a ter facilidades, uma vida mais segura, de maiores oportunidades materiais, que isso é injusto. Deus não deveria, Por que não tira a vida, então, daqueles que desprezam a vida física, que abusam da vida física? Por que não tira, então, a vida dos criminosos, que quando soltos, quando em liberdade, não pensam duas vezes em tirar a vida dos irmãos inocentes? Não pensam em sacrificar vítimas indefesas? Até mesmo bebês, até mesmo idosos que já não têm mais como se defender. Mas isso continua sendo egoísmo da parte de quem pensa assim. E nós devemos, na condição de espíritas, alertar nossos irmãos que todos nós somos espíritos endividados, que todos nós somos espíritos doentes e que todos nós necessitamos da oportunidade da reencarnação. Mas o planejamento divino, que é fantástico, que é certeiro, com as necessidades de cada um de nós, nos dará sempre a oportunidade de, tão logo seja possível, abandonarmos a existência física, porque a existência física não é a nossa realidade. Ela é uma passagem, ela é um momento de aprendizado, ela é um momento de aperfeiçoamento. Mas a existência física não é a nossa realidade. A nossa realidade é a vida espiritual. E o espírito é cidadão do universo. Tentemos, pelo menos, imaginar, dentro dessa justiça divina, desse amor infinito do Criador universal, das promessas do nosso irmão Jesus, que nos garantiu, bem-aventurados os aflitos. Tentemos imaginar quantos outros mundos habitáveis, superiores ao nosso planeta Terra, em beleza, em harmonia, em equilíbrio, e que já possuem uma quantidade imensa de espíritos ligados a esses mundos, também espíritos mais evoluídos,
onde já superaram o mal e apenas agem no bem, porque melhor compreendem as leis divinas, porque melhor compreendem o objetivo da criação universal, que é levar os seres à perfeição, a um processo de crescimento que nós não podemos entender bem, mas que diríamos até infinito. Então imaginem bem quanto será maravilhoso merecermos viver num mundo desses. E nem precisamos falar dos chamados mundos felizes, mas apenas mundos superiores à Terra, em degraus evolutivos acima. Imagina conviver com irmãos felizes. Imagina conviver com irmãos do qual não precisamos ter o menor medo, a menor suspeita, porque a união, a fraternidade, o amor, a caridade é a marca registrada de todos. Tentemos imaginar isso. Tentemos nos projetar também como seres criados por Deus e que, gostando ou não do que Deus nosso Pai, através das suas leis justas e misericordiosas, designam para nós, mas tentemos imaginar que estamos sempre sendo orientados por seres angelicais, por seres que já superaram em muito tudo isso que a gente está passando e precisando passar, e que estão ao nosso lado sem perder a esperança em nós, sem se aborrecerem conosco. Estão ao nosso lado, nos fortalecendo, nos orientando, intuindo, de uma forma ou de outra, sempre dentro das leis divinas, nos amparando e apoiando constantemente, para que nós venhamos a despertar para uma nova realidade, a realidade do Espírito imortal, obra-prima da criação do Pai, segundo alguns autores colocam para nós. Criados sem conhecimento nenhum, sem experiência nenhuma, o Pai nos deixa ao longo de milênios e milênios incontáveis para que venhamos a nos desenvolver, venhamos a crescer através de inúmeros esforços, que venhamos a descobrir o potencial espiritual que temos, que somos. E quando chegamos nesse ponto maravilhoso, mesmo assim, presos a um passado distante que é muito vivo, muito forte em cada um de nós, nos rebelamos, reclamamos, acusamos o Pai de injustiças, de erros, mas esses irmãos queridos e amados não desistem. Sabem das nossas lutas, das nossas dificuldades e continuam trabalhando ao nosso lado. Continuam nos observando, nos estudando para próximos projetos reencarnatórios. Então, por essa perspectiva que é real, que é verdadeira, nós agora até podemos conceber melhor o fato de hoje, apesar de tantas dificuldades e dores, já sermos melhores em muitos aspectos, em muitas situações, do que fomos em outras vidas. E quando olhamos para a sociedade como um todo e vemos tantos irmãos em situação tão pior, pelo menos é o que podemos analisar, do que a nossa, em irmãos que ainda cometem erros tão graves, tão difíceis, podemos ter a certeza da questão da evolução, que nem todos estão no mesmo momento evolutivo, nem todos estão no mesmo momento de compreensão, nem todos enxergam a realidade da mesma forma. Portanto, o irmão nessas condições, que nós dizemos
Eles estão numa condição pior do que a minha. Graças a Deus eu estou melhor do que ele. Então entenda que você passou por aquela fase, que você se esforçou, que você sofreu muito, mas hoje está aqui um pouco melhor. E também continue olhando para a sociedade. Veja quantos irmãos estão numa associação, num momento evolutivo melhor do que o nosso. Quantos irmãos não sofrem tanto quanto sofremos. Quantos irmãos passam por dores imensas, tremendas, mas não perdem a harmonia, o equilíbrio. Continuam na fé, continuam na esperança, sofrem. Demonstram sofrimento, demonstram dor, mas não demonstram mais a revolta. Superaram a revolta. A fé os levou ao equilíbrio, à consolação. A certeza de que um Pai Criador, justo e soberano, vela por nós, olha por nós, nos acompanha através de incontáveis mensageiros angelicais. E que nós não estamos passando pelo momento à toa. Tudo tem uma necessidade. Então vamos olhar para esses irmãos também e vamos nos fortalecer com eles. Se eles conseguiram, eu também conseguirei. Essa certeza da fé, essa certeza de que a vida caminha sempre para algo melhor, independente de tudo que a gente esteja vendo, de ruim, de negativo. É preciso também que nós aceitemos a necessidade, a possibilidade de que os irmãos, ainda mais atrasados do que nós no entendimento, eles são realmente livres perante as leis divinas, até um certo ponto, para agirem conforme suas convicções, seus pontos de vista, suas certezas, suas culturas. Até um certo ponto, sim. Até onde Deus, nosso Pai, permitir, sim. Mas no momento em que o Pai Criador resolver dar um basta nessa ou naquela situação, será dado esse basta. Se a humanidade tem caminhado com muitas dificuldades ao longo de milênios e chegou até aqui, num patamar bem melhor do que comparado, a épocas mais difíceis, mais sangrentas, onde falar em leis, falar em respeito, em amor ao próximo era algo difícil, era algo quase impossível. Hoje nós já estamos aqui num patamar bem melhor, bem mais harmonizados. Hoje já temos capacidade, pelo menos, de lutar pelo direito, pelo respeito, pela dignidade. Hoje já entendemos que a vida é muito maior, é muito mais complexa, é muito mais importante do que antes entendíamos, aceitávamos. Portanto, a lição do Evangelho é sempre maravilhosa, é sempre renovadora. Ela vem para realmente nos libertar de tudo aquilo que era muito difícil, quase impossível, ou até mesmo impossível, numa visão lá de trás. Vem para nos alertar, para nos mostrar, para nos fortalecer cada dia de nossa existência física, mostrando a importância de cada dia, a importância de aproveitar o tempo, de entender o mecanismo da vida. O que nasce, morre, segundo a concepção dos homens, mas não morre definitivamente, pois apenas a roupagem que essa criatura, esse ser se utilizou para estar aqui no planeta é o que morreu. A essência do ser continuará. O que é mais importante, continuará em progresso contínuo,
em aperfeiçoamento contínuo. E para nós, que somos espíritos, vem ainda uma outra certeza, uma outra comprovação, mais e mais maravilhosa ainda. Reencontraremos, não nos apartaremos definitivamente dos seres amados, dos irmãos em humanidade. E não só dos seres amados, né? Estaremos unidos, estaremos ligados também àqueles a quem temos as nossas diferenças, a quem dizemos, citamos, acusamos de ser nossos inimigos, nossos adversários. São filhos de Deus. E é natural que estejamos unidos a eles também. Não nos apartaremos definitivamente de nenhum dos nossos irmãos. E o propósito de tudo isso é o quê? Continuar no aprendizado, aperfeiçoando relacionamentos, aperfeiçoando experiências, buscando substituir, aperfeiçoar todo o mal que guardamos, todas as más recordações que guardamos, todos os sentimentos inferiores que guardamos, continuar aperfeiçoando, transformando em algo bom, transformando isso tudo, renovando tudo isso para o amor verdadeiro que chegará para todos nós, para a união definitiva, porque Deus nosso Pai quer a nossa união. É para isso que fomos criados, para chegarmos à compreensão de que somos todos irmãos, que a felicidade de um depende da felicidade do outro, que a dor de um é a dor do outro, que temos que dar as mãos, crescermos juntos, andarmos juntos pelo caminho que nos levam à perfeição. Então, sempre deixando uma mensagem de otimismo, sempre deixando uma mensagem de paz, de consolação, de renovação. Não vamos mais olhar para os túmulos e achar que nossos entes queridos, nossos amigos, estão ali, definitivamente enterrados. Ali ficou enterrado, foi devolvido à Terra, ao planeta, a parte material da experiência. Mas a parte mais importante da experiência, o espírito imortal, está livre. Se foi uma criatura que vem se esforçando muito na renovação espiritual, está muito mais livre do que possamos imaginar. Está feliz e se sentirá cada vez mais feliz quando nós olharmos para o túmulo material e tivermos a certeza que lá foi devolvido à terra o que é da terra. Mas o que é de Deus, criado por Deus, está novamente liberto no universo infinito de Deus. Nos infinitos mundos, se preparando para novas experiências, para novos aprendizados, para ajudar infinitos irmãos necessitados depois. O nosso ente amado, o nosso ente querido, é uma luz, é uma projeção de Deus que voltou para a casa planetária. E nós vamos continuar aqui, agradecendo a oportunidade de termos mais um dia, mais uns meses, mais uns anos, se assim o Pai permitir, de aprendizados novos aqui no plano material, necessário ao nosso momento evolutivo. De transformarmos todas as dores, erros e enganos que carregamos conosco em algo melhor, em oportunidades de renovação para nós mesmos e para nossos irmãos. Vamos guardar a mensagem otimista que Jesus nos ensinou e demonstrou. Aqueles a quem amamos, no caso de Jesus, toda a humanidade planetária,
podem contar, porque eu estarei sempre convosco. A época dele se materializou, esteve mais alguns encontros, consta no Evangelho cerca de 40 dias, entre os amados, demonstrando tudo aquilo que ele ensinava e que muitos não entendiam. Mas ele continua conosco, porque ao lembrarmos desse mestre querido, ao sintonizarmos com ele de coração aberto, agradecidos, mesmo quando estamos sofrendo, mesmo quando estamos precisando de ajuda, ele nos consola, ele nos ajuda através dos seus mensageiros amorosos, dos trabalhadores espirituais que não se cansam de nos apoiar, de nos ajudar nesse longo e necessário projeto divino de evolução espiritual para todos nós. Portanto, se a felicidade nos espera, está logo à frente, e que só nos cabe trabalhar cada vez mais para trazê-la e fazê-la crescer dentro de nós, vamos em frente. Continuemos no trabalho, continuemos na alegria, continuemos na esperança, na fé, que só nos traz riquezas, fortalecimento e paz interior. Façamos então a nossa prece de encerramento, sempre agradecendo ao Pai misericordioso por todo o carinho, por todo o amparo, por todas as possibilidades que temos, por tanta ajuda que recebemos no dia a dia, por nos fazer, Senhor, compreender através das experiências, às vezes até um pouco dolorosas, que a vida necessita de entendimento, que a realidade de uma encarnação é realmente de lutas, de provas, muitas vezes de resgates, mas que nos leva a um caminho de progresso, a um caminho de paz, a um caminho de felicidade. E, portanto, agradecer, portanto, buscar reconhecer, nos sentimos mais reconfortados, Senhor. E sempre desejando também a toda a humanidade terrena, que a cada um dos nossos irmãos, no seu momento, no seu esforço de busca, de conquistas, possam também buscar esse conhecimento espiritual, disponível para todos nós, humanidade. Hoje e sempre, Pai, que assim possa ser.